Com o final do arco de Wano no capítulo 1053, após quase 4 anos desenvolvendo essa fase que já havia toda uma preparação para tal momento, pela primeira vez em muitos anos os fãs de One Piece não sabiam muito bem o que esperar. E a declaração do Oda afirmando que a saga final iria começar gerou não apenas muitas expectativas, mas também dúvidas em relação ao segmento da obra. Olá, meu nome é Rodrigo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Caso você seja novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de muitos dos nossos encontros, e caso você já seja um inscrito, muito obrigado por estar acompanhando, você é foda! Esse vídeo nada mais é do que uma tentativa de fazer uma síntese dos eventos que aconteceram nos dois últimos capítulos, ou seja, o 1079 e o 1080, tentando elaborar teorias, dar uma luz em relação ao objetivo de alguns personagens, em relação a alguns eventos e, obviamente, tentando entender o que o Oda está tramando. Um dos pontos mais destacáveis dessa reta final de One Piece é a não continuidade. Não temos respostas definitivas ou às vezes nem temos respostas de eventos grandes que terminam um capítulo já no capítulo seguinte. No capítulo 1076, o Shanks se moveu e partiu por Elbaf, e o Kid também. A expectativa era de um bate e volta, afinal em um confronto desses no passado que o Kid perdeu seu braço. Só que é notável que após a saga de Wano, o Kid subiu de nível e está muito mais forte. Pois bem, né? Vamos falar disso depois. Porque no 1079 temos um vislumbre do navio do Barba Negra próximo à ilha de Egghead, e isso gerou uma expectativa gigante, pois a última vez que vimos ele estava em um confronto contra o Law. Não vimos a resolução desse embate, o que deixa no ar a possibilidade do Oda aplicar uma pegadinha na gente. Obviamente, espera-se que o Barba Negra tenha vencido esse confronto, mas o histórico de não haver mortes importantes na obra torna difícil crer que o Law e o seu bando tenha perdido a vida. Contudo, se pensarmos de forma linear ao que ocorreu em relação ao Shanks contra o Kid, abre-se a possibilidade do final desse confronto ter sido bem mais letal do que se espera. O ponto é que a aparição de um navio dos Piratas do Barba Negra na costa de Egghead deixou dúvidas se ele estaria indo atrás do Vegapunk por algum motivo, do próprio Luffy, afinal ele poderia estar à procura dos Poneglyphs. E em contraponto a isso, o Garp, ao natural, juntou os seus parceiros, chamou o Helmeppo e disse que iria atrás do Kobe. Ir atrás do garoto faria com que ele tivesse que ir ao covil do Barba Negra, mas com ele próximo a Egghead, o desencontro é possível. Só que considerando a forma que o Oda vem encaixando as coisas e colocando as peças em jogo nesse Battle Royale final, é provável que não haja esse desencontro e que talvez tenhamos surpresas sobre alguns confrontos que podem rolar. Agora, indo em direção ao confronto Shanks vs Kid, vemos um pouco mais da frota dos Piratas do Ruivo, uma frota que não é conhecida por ser tão forte, e o próprio líder no modo Sincerão fala isso, e justamente por eles não serem dos mais habilidosos, o Shanks toma a frente e cuida do confronto. Um ponto a ser observado é que o Shanks não subestima o Kid, reconhece o alto valor da recompensa do desgrenhado e até pergunta se ele está recuperado dos danos de Wano, mas o Yasobe pelo binóculo vê e fala que tá tudo bem, e aí começa a coisa. Enquanto o Kid prepara o seu ataque, o Ruivo pressente algo e acaba provando que possui uma observação acima da média. Ele vê toda a sua frota ser destruída, mas essa visão nada mais é do que uma previsão. E essa previsão obviamente gera uma preocupação pelos graves danos que aquilo representaria. Porém, o que acontece depois é um absurdo. Usando uma técnica similar ao do Roger, seu ex-capitão e rei dos piratas, de forma impiedosa, o Ruivo destrói completamente a turma do Kid. O que deveria ser um confronto acaba se tornando um massacre de um golpe. A diferença desproporcional de força vai de encontro ao que era esperado, afinal o Kid teve um papel importante na derrota da Big Mom e do Kaido, mas o que o narrador fala ao final do capítulo deixa muito claro que o Eustaz ou morreu ou teve um dano que é capaz de finalizar os seus dias na pirataria. Se caso o Kid realmente tenha ido de arrasta pra cima, isso poderia ser considerado um desperdício de personagem? Pois o Luffy contra o Kaido teve um primeiro encontro, um primeiro embate que foi desnivelado, mas não nesse ponto aqui. E o bando do Kid acabou entregando todas as cópias do Road Poneglyph
E no final do capítulo, o Kid virou aquele meme vivendo de aluguel, perdeu tudo. Um questionamento que eu fiquei muito assim pensativo é sobre o que o Shanks realmente quer fazer nesse momento. Pois será que após muitos anos acendeu no Ruivo o desejo de ir atrás do One Piece? Porque caso isso já fosse o interesse do Shanks, venhamos e convenhamos, ele tinha todas as ferramentas para ter pulado na frente e largado em vantagem nessa disputa. Afinal, seus dias de estagiário do Roger na volta final do Rei dos Piratas seriam mais do que suficientes para ele ter avançado e se movimentado, pois ele já tinha muitas informações dessa época. Há também uma teoria, essa que eu particularmente espero de verdade que não seja o caso, que o Shanks esteja ajudando, entre aspas, o Luffy, facilitando a vida do apadrinhado dele, derrotando os rivais diretos. Se realmente fosse isso, e eu espero de verdade que não seja, o Oda não vai me decepcionar neste caso, seria um objetivo muito paia para um personagem que está há 25 anos envolto de mistério e expectativa. Shanks vilão é uma teoria assim favorita do Twitter e de muita gente que gosta de um bom meme, mas considerando algumas conexões do Ruivo é algo a se pensar. Independentemente disso, o capítulo 1079 matou, pra mim, a possibilidade e aquela teoria de que o Barba Negra vai tirar a vida do Shanks. Essa teoria ela é muito usada como um possível fator que vai motivar ainda mais o Luffy a ir pra cima do Tite. Mas visto o poder e o nível de habilidade do Ruivo nesse capítulo, teria que ser uma circunstância muito específica para isso. Ou teria que ser um jogo sujo do Barba Negra, o que não me surpreenderia na verdade. Mas agora, considerando os eventos do capítulo 1080, talvez o Garp sim pode entrar nessa função entre aspas. Esse encontro do Barba Negra com o herói da marinha era algo que já era esperado por vários motivos. Foi o Barba Negra que capturou o Ace e acabou levando o Ace àquele destino. Há uma mágoa assim no coração do velho Garp com toda certeza. E o Garp já enfrentou o Xebec. E sabemos que há algum mistério, alguma conexão entre o Barba Negra e o Xebec. Logo, não há oportunidade melhor para isso ser revelado. E quem diria que seria o Kobe, o aprendiz do velho, que seria o gatilho para toda essa situação. Só que no começo do capítulo 1080, vemos que o Kobe fugiu da prisão. Ele poderia ter escapado sozinho, mas ele acabou ficando ali para ajudar outras pessoas a escaparem também. Enquanto perseguem o Kobe, o bando do Tite questiona o valor do garoto. E justamente nesse momento temos a oportunidade de ver um pouco mais das frutas de alguns desses membros do bando do Barba Negra. Não na prática, obviamente, mas uma apresentação teórica que é uma preparação para um possível confronto e ver eles em ação em breve. Em um flashback, somos levados ao momento, assim, bem depois de que o Kobe foi sequestrado, e neste momento aparecem os principais integrantes do bando do Tite, entre eles o Akoiji. Eu acho que a hora do Akoiji de brilhar vai vir aí, mas por enquanto ele é só mais um ali. Eu teorizo que ele vai ter algum confronto com algum figurão da marinha, ele vai ter o seu bate-pronto, mas vamos ter que esperar bastante para ver isso. Eu acredito que não vai ser algo assim que vai acontecer em breve. E nesse flashback o Barba Negra explica o seu objetivo, que é trocar ou vender o garoto para que a sua ilha fosse reconhecida pelo governo mundial, e sendo reconhecida como um país ele teria todos os privilégios de uma nação. Isso explica o porquê o garoto teve o seu valor questionado antes, mas mesmo sendo um valor maior do que o normal, isso não seria o suficiente para essa negociação porque ele faz parte da SWORD. O Akoiji explica que esse grupo é formado por marinheiros que já enviaram cartas de demissão e por isso eles entram em brigas grandes sem precisar de permissão de alto escalão dos figurões. Em suma, eles se movem livremente, podem lutar contra Yonkous, ignorar ordens, mas a marinha não é responsável pelas ações deles e, se for conveniente, pode demiti-los a qualquer momento. Isso me faz pensar que o Kobe ou está mentindo, ou tem algo muito errado, porque a gente sabe que o objetivo do Kobe sempre foi ser almirante da marinha, e se ele tem esse objetivo, por que ele enviaria uma carta de demissão?
E o outro ponto é a conveniência que a Marinha tem em lidar com esses caras, mantendo eles à solta, mas podendo desligar oficialmente eles quando quiserem ou quando eles arrumarem problemas para ela. O Barba Negra até pensa em apelar para fofoca e levar tudo isso a público, porém em mais um flashback vemos que foi a Perona que soltou o Kobe, e em troca ele teria que ajudar ela a libertar o Moriá. Em poucos quadros, o Oda confirma que o Moriá tá vivo após muito tempo de dúvida. Eu realmente nem lembro a última vez que eu vi uma citação ao Moriá, mas o restante do capítulo é todo do Garp. Aos poucos vemos uns marinheiros agindo na ilha, alguns conhecidos, outros não, com habilidades bem específicas como adestração, inclusive de prédios, transformação de balas de munições em flores e secreção de argila. A turma do Garp controla o ambiente e encurrala os piratas ali. E em uma entrada estilosa pelo céu, o Garp desce uma porrada e arrebenta a ilha. O Garp tem haki e pelo jeito pode unir e usar esse haki junto aos seus punhos. O capítulo termina com essa porrada, é mais um encerramento com pancada em capítulo de One Piece e trazendo um contraste pra lá de interessante. Se o Shanks tem a sua preocupação em proteger a nova geração de piratas, o Garp também carrega esse desejo, mas em relação aos novos membros da marinha. O Garp adotou o Kobe nesse papel e é muito interessante porque ele gostaria que o Ace e o Luffy fossem grandes almirantes e eles acabaram indo para pirataria e o Luffy acaba sendo apadrinhado do Ruivo. Sobre o Teach, ele aparentemente não está na Ilha dos Piratas e talvez por isso o seu bando ficou tão passivo, tão sem reação diante das ações da turma do Garp. E com o Barba Negra fora, segue a dúvida sobre a conclusão da luta dele com o Law, e já tem quem pensa que uma parceria entre esses dois pode acontecer. O que isso traria para ambas as partes é uma dúvida, mas é fato que há muita ponta ali, tem muita coisa sendo jogada e vários plots acontecendo, e obviamente o Oda vai surpreender em muitas decisões. Eu acabei não comentando nada sobre os Chapéus de Palha, porque além de ser um tópico que eu acredito que dá outro vídeo, eles não foram foco desses dois últimos capítulos, e sendo bem sincero, os plots que estão acontecendo em volta, as tramas paralelas estão muito mais interessantes de serem acompanhadas ao meu ver do que propriamente o que está acontecendo em Egghead. Esse vídeo ficou mais longo do que o meu padrão, mas caso você queira ver mais vídeos de One Piece no canal, caso você queira ver eu comentar One Piece toda semana, deixe o seu feedback, as suas teorias sobre o que você acha que vai acontecer, o like se você curtiu e, claro, se inscreva para ajudar o canal a crescer e indique esse vídeo para os seus amigos que também estão lendo One Piece. Eu encerro por aqui e quem sabe eu volto com mais One Piece em breve. Até mais!